dia. Gel é assim, olha, tá vendo aí? Todo dia. Ô, Gel, já vou te convidar, viu? Mostra essa blusinha. Como eu mostro? Mostrar o quê? Que ela vai usar. Estamos chamando o nosso querido Gel. Postos. Porque ele é desses. Gente, me diga. No olhar. Tô tocando a música do Natal todo dia, viu? De roupa nova, viu, Gel? Até você conseguir chegar cá, tá? Convide você, Gel, para ver. Vou convidar de novo, viu? Peraí, só um minutinho, viu? Ué, não tá aqui presente. Aí, tá bom. Certeza que a gente podia. Ah, chegou! Agora sim. Quando ele chegou, aproveito para tirar a foto logo. A internet fica ruim. Pronto. Ah, que maravilha! Pronto, vou concluir a música agora, porque Vamos. vou aproveitar para fazer a leitura do Evangelho, para logo você fazer sua carta, né? Uhum. Abrir aqui. A verdadeira propriedade do Evangelho de Jesus, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Olha, você já estava ótimo, Gel, agora você já está lá embaixo. O que foi que teve? Eita, espera aí, vamos tentar aqui voltar. Conserta aí, estava ótimo. Você estava cabendo aqui todinho, estava ótimo, Gel. Assim, Gel. Melhorou, Assim tá pronto. ótimo. Viu? Assim tá ótimo. Melhorou, perfeito, perfeito. Só o som. A verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo, e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis.
Fazei, pois, o mesmo para a vida futura e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Que Jesus nos abençoe e nos envolva de muita paz, de muita luz. Tem uma fala aí que eu não sei, algum diálogo aí que está interferindo. Eu acho que não é que não. Eu fechei tudo, eu estou totalmente isolado aqui agora. Pode ser o vizinho, sabe por quê? Porque o pessoal que vem de fora é mais, né, perceptível, né? Do que. Sim, Então, sim, é querido, verdade. Pode vamos ser. dizer, Deus de amor, de misericórdia, envolve de paz o nosso irmão, e que possamos nós, nesse momento, nos envolvermos de tal maneira, a fim de que possamos sentir no mais profundo da nossa alma que o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, são a nossa bússola para que nós possamos encontrar a paz, a ciência da paz, a tranquilidade, a harmonia e transformar esse mundo num mundo melhor. Que Jesus nos abençoe. Seja bem-vindo, querido Sim, Gel. seja. E bom dia, Obrigado. querido. Lembrando que todos estão sendo assistidos. Coloca a sua aguinha de lado, porque depois, no final, ele faz a prece e você toma a sua água fluidificada, viu, gente? Vocês que estão aí. Fique à vontade, querido. Ok. Tá bom, muito obrigado. Mais uma vez, um prazer estar É nosso. presente, né, a essa live. Essas lives maravilhosas que Lenói faz aqui. E os primeiros sábados, né, o primeiro sábado de cada mês, eu me faço presente também. Eu quero pedir a inspiração dos bons espíritos para que eu possa transmitir bem a mensagem que eu queria trazer para vocês. São muitas as pessoas que me abordam, e eu vejo abordarem também outros espíritas sobre Jesus, sobre a condição divina, a natureza divina de Jesus. A gente sabe que as igrejas cristãs, de uma forma geral, tem Jesus como Deus, né? Aquela ideia da Santíssima Trindade, né? A doutrina do trinitarismo. E eu queria falar um pouco sobre isso, é lógico, sem querer entrar em discussão teológica, mas trazer o pensamento espírita para essa questão. Então vem a pergunta: Jesus é Deus? Vamos lá. Essa ideia de que Jesus é Deus vem principalmente, não só, mas principalmente do Evangelho de João, que dentre os 4 evangelhos é aquele mais místico e aquele que mais apresenta Jesus como um ser divino. Bem diferente do Evangelho de Marcos, que trata Jesus como um homem, filho de Deus, mas como um homem. E eu vou destacar aqui 2 passagens de João, em que as igrejas, de uma forma geral, as igrejas cristãs, utilizam para defender a ideia de que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Uma delas é do capítulo 1, versículos de 1 a 4, de João, que diz: o princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Bom, é uma passagem de João, em que João afirma que Jesus, o verbo, era Deus. Em uma outra passagem, ainda no capítulo 1, versículo 14, João nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória. A glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, destacar apenas essas 2, mas são várias outras passagens que dão um indicativo, numa leitura literal, de que Jesus era Deus, que Deus que se fez carne, e que os dois, na verdade, eram uma só pessoa, e formando a Trindade com o Espírito Santo. Como eu disse, repito, a minha ideia não é trazer essa discussão teológica, mas
é trazer mais à frente o pensamento da doutrina espírita acerca dessa questão. Lá no início da igreja, quando a igreja cristã estava no nascedouro, mas deixando de ser o cristianismo primitivo, quando o Império Romano se apropriou, né, do cristianismo através de Constantino e de alguma forma deturpou aquela doutrina que já tinha 3 séculos e que era pura, mas quando o Império Romano passou a patrocinar, misturou com o paganismo romano e o cristianismo já não foi mais o mesmo. E o próprio imperador Constantino convocou um concílio, o primeiro concílio ecumênico. Nessa época a igreja já estava dividida, existia a igreja católica, a igreja ortodoxa e a igreja assim do Oriente. É por isso que esse concílio foi chamado de concílio ecumênico. A quem Ário era subordinado. Como eu disse, Ário era apenas um diácono, era subordinado do bispo Alexandre. E o que é que Ário dizia? Ário dizia que Deus, sendo criador, não poderia ser criatura. Jesus era criatura. O Espírito Santo era criatura. Então Deus estava acima de tudo, Deus Pai. Então ele não poderia ser criador e criatura. O resultado desse concílio é que o concílio foi convocado para todos os 1.800 bispos que existiam na época no Império Romano. É claro que nem todos foram cerca de 300, alguns contam 318, e desses apenas 2 bispos seguiram Ário. Na ata nem consta a assinatura desses 2, porque esses 2 bispos e Ário foram banidos, foram perseguidos pela igreja, a sua doutrina foi considerada herética, e os 3 considerados hereges foram banidos para uma cidade lá hoje entre Kosovo, Croácia, aquela região do leste europeu. Então, o Ário simplesmente sumiu do mapa. Justamente porque as ideias dele estavam se tornando, entre aspas, perigosas para a igreja, porque a igreja defendia a ideia da divindade de Jesus e ele negava essa divindade. Pronto. Mas e a doutrina espírita? O que é que pensa disso? Vamos lá. A gente sabe que a Bíblia, que é um livro sagrado para as demais religiões cristãs, também para o judaísmo, no primeiro livro, a Gênese, Moisés trata da criação do mundo, que o mundo teria sido criado em 6 dias. O mundo, os mares, florestas, os animais, o homem, que foi no último dia da criação, e que tudo isso foi criado da forma que a gente conhece hoje.
Então Deus criou todo mundo da forma que é hoje. Vai deixar por aí. Isso é defendido peremptoriamente, tanto pelo judaísmo quanto pelo cristianismo, de uma forma geral. A doutrina espírita defende outra ideia, a ideia do evolucionismo. A Gênese, ou a Bíblia, de uma forma geral, não pode ser interpretada ao pé da letra. Então, o que é que a doutrina nos diz? O mundo foi criado em 6 dias. Esses 6 dias devem ser interpretados como eras, né? Eras evolutivas, porque tudo passa por um processo de evolução. Então, nós não fomos criados como somos hoje, os chamados Homo sapiens. Éramos homens de Neandertal, Pithecanthropus erectus, aqueles hominídeos que foram evoluindo até chegar ao que somos hoje. E ainda hoje nós continuamos evoluindo, buscando, caminhando para a perfeição. Então, há a ideia do criacionismo, de que tudo foi criado da forma que é hoje. Deus criou tudo como existe hoje. Existe a teoria, a doutrina da evolução, que é corroborada pela ciência, inclusive. A doutrina espírita é contemporânea do darwinismo, que apregoava a evolução das espécies. Então, há uma consonância do que a doutrina prega e o que a ciência também nos diz. Então, se todos passamos por uma evolução e ninguém foi criado da forma que é hoje, o que é que a gente acaba... Deus não criou nenhum anjo, não criou nenhum demônio. Quem é anjo passou de um espírito, quando criado, simples e ignorante, passou por um processo evolutivo até chegar à condição de angelitude. Aqueles que são demônios, que também foram criados simples e ignorantes, ainda estão no caminho da evolução, precisando aprender muito para progredir, mas que um dia também chegará lá. Então eles não foram criados da forma que são hoje, nem anjos, nem demônios. Nem Jesus foi criado na condição crística que ele possui hoje. Então Jesus também foi um espírito simples e ignorante, tal qual nós fomos um dia também. Estamos crescendo, evoluindo. Jesus está milhões de passos à nossa frente, porque também é um espírito milhões de vezes mais velho do que nós, sendo que Hermes Trismegisto no Egito, enfim, foram vários os emissários de Jesus, até que ele próprio também se fez carne e veio até nós para trazer
aquilo que nós compreendemos como uma segunda revelação de Deus. Moisés trouxe a primeira revelação, trouxe uma imagem de Deus que era necessária para o povo judeu daquela época, e Jesus veio trazer uma outra ideia depois, para um povo um pouco mais avançado, da justiça e da bondade de Deus. Então, a doutrina espírita que pensa dessa forma já nos mostra que Jesus é criatura e não criador. Então, Jesus e Deus são pessoas diferentes. Embora, como eu disse, Jesus está bem próximo do Pai, muito mais próximo do que nós, mas ele não é o Pai. É nosso mestre, nosso irmão maior, mas é um espírito angelical, um espírito crístico, né? Está assim, top de linha, mas não deixa de ser uma criatura. Jesus foi um homem comum? É uma outra pergunta que se faz. A gente lembra de uma passagem, já no seu ministério, já com os seus apóstolos, Jesus foi visitar a sua terra, Nazaré. Jesus já era conhecido na Galileia, na região de Cafarnaum, de Cesareia, naqueles povoados, aquelas vilas, aquelas cidades menores, mas foi mais ao norte da Judéia para visitar sua terra natal, Nazaré, para levar também a sua palavra até lá. Mas lá o que foi que ele encontrou? Questionamentos. Os seus conterrâneos disseram: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Eles já conheciam a fama de Jesus, que produzia milagres, efetuava curas e pregava o reino de Deus. Mas os nazarenos não queriam aceitar aquilo. Aquela história de que santo de casa não faz milagre. E Jesus, como foi criado ali, passou toda a sua infância, sua juventude entre eles, então todos conheceram Jesus ali, aquele menino, aquele jovem, que nunca produziu milagres, que não demonstrava nenhum poder, não demonstrava aquilo que naquele momento ele estava demonstrando. Então, aquelas pessoas de Nazaré não acreditaram em Jesus. Isso mostra que Jesus era uma pessoa comum. E apesar disso, Jesus não ficou com ódio de forma alguma, nem com ressentimento daquele povo que era o seu povo. Apenas disse que se suas ideias não eram aceitas, então nenhum milagre poderia ser produzido ali. Deu meia volta e foi embora. Algumas daquelas pessoas que o criticaram depois precisaram de Jesus, e Jesus não deixou de acolher de forma alguma. A gente sabe que Jesus nasceu em condições precárias. Agora, no Natal, a gente sempre relembra, né, as condições em que Jesus nasceu, numa gruta ou num estábulo, né, numa manjedoura. A tradição sempre remete para essas questões. Eu queria até abrir um parênteses agora. No Natal se fala muito no São Nicolau, que é o personagem que deu origem ao Papai Noel. E Nicolau era um bispo da época de Ário, que também participou do concílio de Nicéia, aquele concílio que determinou que a igreja iria adotar o trinitarismo, né, a doutrina da Santíssima Trindade. Então, esse Nicolau estava lá também. Fechando esse parênteses.
A gente sabe que Jesus teve uma infância e juventude comuns, trabalhava com seu pai José na carpintaria, que apenas a partir dos seus 30 anos, ele começou seu ministério, que durou menos de 3 anos. Então, praticamente tudo que a gente conhece de Jesus se deu nesses 3 anos, né? Afora o seu nascimento e afora uma passagem, né? Quando, das festas de Páscoa em Jerusalém, ele se perdeu dos seus pais, se perdeu entre aspas, né? Ele se separou dos seus pais e foi encontrado conversando com os doutores da lei. Então, praticamente tudo que a gente conhece de Jesus está nesses 3 anos do ministério dele. E o ministério foi apenas para nos ensinar e dar o testemunho daquilo que ele ensinava, a humildade, o perdão, tudo que ele pregava, ele pôs na prática a partir do seu testemunho. Queria falar um pouco também da personalidade de Jesus, trazer algumas características daquela personalidade. Uma é que ele era cheio de amor. Nunca tratou as pessoas com ódio, mas sempre com muito amor que ele ofereceu para todos. Queria trazer, já teve aquela passagem que eu falei dos seus conterrâneos em Nazaré, e apesar de ter sido maltratado, mas ele não pensou naquilo com ódio, pelo contrário, quando as pessoas precisaram dele, ele ofereceu a sua ajuda. Mas queria trazer um outro episódio, lá no Getsemane, na noite em que Jesus foi preso, quando os soldados chegaram para prendê-lo, que Pedro cortou a orelha de um dos guardas, dos soldados, e que Jesus disse: Pedro, embainha a tua espada, que com a espada fere, com a espada será ferido. Seria um momento de extrema dor, um momento doloroso, em que ele já vivia na angústia, ele sabia que tudo aquilo iria acontecer. Os seus discípulos não, e por isso ficaram nervosos, queriam partir para a violência, mas ele, que era por amor, disse: não, deixe que a profecia, os desígnios do Pai, seja realizado. E com isso ele provou de que era puro amor. Além disso, Jesus era também justo. Ele não tratava com parcialidade, nem agia por motivos egoístas. Uma passagem que nos mostra muito bem isso é aquela em que o centurião romano, o centurião era o chefe de um grupo de 6 soldados. Era romano, como eu disse. Os judeus odiavam os romanos porque os romanos eram subjugadores do povo judeu. Jesus era judeu, mas é claro que Jesus não odiava ninguém. Mas um centurião chegou até Jesus dizendo que o criado dele estava deitado, paralítico, com dores atrozes e que precisava da cura de Jesus. E Jesus imediatamente disse: eu vou vê-lo. E o centurião disse: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas basta que digas uma palavra e meu servo será salvo. Jesus se surpreendeu daquilo, porque vinha da boca de um romano, não foi da boca de um judeu, mas de um romano que, em tese, não acreditava em nada daquilo. E Jesus disse: em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida disse ao centurião: vai, como creste, assim te seja feito. E nesse mesmo momento, o servo dele, o criado dele, foi curado. Então, está demonstrado que Jesus não escolhia judeu, romano,
samaritano, seja lá quem for. Ele agia de forma igual para com todos, absolutamente todos. Ele era também misericordioso. Estava sempre pronto para perdoar e restaurar quem se arrependesse. Uma passagem clássica que nos demonstra isso é aquela da mulher que foi pega em adultério. É quando os fariseus e pessoas do povo, cada um com a pedra na mão, prontos para lapidar aquela mulher, chegou até Jesus também para o tentar, também para o provocar, para tentar pegar Jesus em contradição, já que a lei de Moisés dizia que aqueles que fossem pegos em adultério deveriam ser vítimas da lapidação, deveriam ser mortos à pedrada. E se Jesus admitisse que aquela mulher fosse morta, ele estaria se contradizendo, porque a doutrina dele era do perdão, do amor acima de tudo. E se ao contrário Jesus dissesse que ela não deveria ser morta, estaria indo de encontro àquilo que Moisés ditou, a lei de Moisés. Então, Jesus estava ali no que a gente chama hoje, né, na linguagem de hoje, no bico de sinuca. Mas com a inteligência que ele tinha, ele foi logo dizendo, tá bom, ela pecou, então deve ser punida. Mas que a puna aquele que ainda não pecou, aquele que continua sem nenhum pecado. Como esse alguém não existia dentre aqueles que estavam ali, ninguém teve coragem de atirar a primeira pedra. Então, como ninguém ficou, Jesus perguntou, cadê aqueles que te acusavam? Ninguém atirou a pedra, Senhor. Ninguém me julgou. Quer dizer, julgar já tinha julgado, né? Mas ninguém executou. Aí Jesus disse, nem eu também o farei. Vai e não peques mais. Então, isso demonstra a misericórdia de Jesus. A paciência é um outro atributo, uma outra característica de Jesus, que ele jamais castigou. Ele sempre nos tratou com paciência. Naquele momento extremo em que ele estava pregado na cruz, mesmo tendo sido humilhado, maltratado, mesmo tendo sido entregue como foi entregue pelos fariseus, mesmo tendo sido pregado a infamante cruz, ainda assim, no momento extremo, ele disse, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Era um momento de extrema dor, um momento em que ele poderia estar, e que qualquer um de nós estaria, pensando apenas em si, do que aconteceria naqueles momentos finais. Mas Jesus pensou nos seus algozes, olhando com misericórdia para eles e pedindo perdão do Pai para com aqueles seus algozes. Por fim, uma outra característica da personalidade de Jesus era o seu zelo com os propósitos do Pai. Apesar de saber tudo que tinha que passar naqueles últimos dias, ele chegou a dizer, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele já sabia que ia passar por momentos angustiantes e dolorosos. Mas disse, acima de tudo, seja feita a tua e não a minha vontade. Porque ele sabia que tinha que passar por tudo isso, que ele veio para cá, mas para isso, para dar o testemunho, para nos ensinar, mostrar a necessidade do amor ao próximo, do perdão, e ele tinha que passar por tudo isso para demonstrar que o amor, o perdão, são coisas possíveis, são factíveis, e que nós podemos aprender
e aprendem. Eu disse que o zeloso seria a última característica, mas tem uma outra que é a criatividade, a inteligência de Jesus, que em muitos momentos usou da criatividade para sair das armadilhas que os fariseus e os romanos também procuravam trazer para ele, levar até ele. Em um outro episódio, ele foi convocado a se pronunciar quanto a se era justo pagar imposto para Roma. A gente sabe que Roma subjugava, Roma tinha vencido os judeus, e os judeus agora eram subjugados do Império Romano. Então deviam tributo a Roma, tinham que pagar imposto a Roma. E é lógico que os judeus não aceitavam isso, e aí Jesus foi mais uma vez posto à prova. E foi perguntado, ele foi questionado se os judeus deveriam pagar tributo a Roma. E o que Jesus fez? Mandou trazer a moeda com a qual se pagava tributos para Roma. E aí mostrou de quem é essa esfinge, o rosto que estava cunhado na moeda. E disseram, de César. Disse, então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, era um homem de extrema inteligência. Apesar das armadilhas que sempre lhe impuseram, ele nunca caiu em nenhuma delas. Sempre agiu com a paciência, com misericórdia, com justiça, com bondade, com inteligência. Qual era, então, a missão de Jesus? Ele próprio define o que ele era e qual era a sua missão no Evangelho de Mateus. Quando ele disse que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mais à frente ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ele está demonstrando que a missão dele era essa, de mostrar qual o caminho para chegar ao Pai. E para chegar ao Pai, tinha que passar por aquilo que ele ensinou. Quando ele disse, ninguém chegará ao Pai senão por mim, é porque a gente deveria seguir os passos que ele seguiu, e ele veio nos ensinar quais passos são esses. Ele, como eu disse, ele foi precedido de vários outros. E mesmo depois dele, outros também vieram trazer a mensagem em nome dele e em nome do Pai. Jesus disse ainda, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelo próximo, pelo seu irmão. Então o que ele nos ensinou foi sempre esse, o amor ao próximo. Aliás, ele disse que era o mandamento de Deus, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele resumiu todos os mandamentos que foram trazidos por Moisés nesses 2 mandamentos apenas. Mas a missão dele não concluiu com a morte e a ressurreição. Antes dele partir, de sair da terra, ele nos disse que não nos deixaria órfãos, que nos mandaria um paráclito, quer dizer, um consolador, o Espírito Santo, que segundo ele, meu Pai enviará em meu nome, e que esse Consolador nos ensinaria todas as coisas e faria recordar tudo que Jesus já tinha nos ensinado. Que Consolador é esse? Que Paráclito é esse? Nós defendemos que isso é a nossa doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita vem
trazer tudo que Jesus nos disse, dando uma nova luz naquilo que Jesus não poderia ter dito naquela época, porque não seria compreendido. Tanto que até hoje, em muitas questões, ele ainda não é compreendido. Mas a humanidade já tem condições de compreender determinadas questões que a doutrina hoje já nos traz. Então, a doutrina nos traz algumas chaves para explicar muitas das coisas que Jesus nos ensinou, sem as quais a gente não compreende bem. Aquilo que, de alguma forma, a gente tenta explicar o que as outras doutrinas cristãs não conseguem explicar, através da justiça divina, que somente se faz quer dizer, a gente só vai entender a justiça divina se compreender o mecanismo da reencarnação, que é o exemplo maior da misericórdia do Pai. E o que é que Jesus espera de nós? O que é que ele quer de nós? João, no capítulo 13, nos diz: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o que é que ele espera? Já que nós nos auto-intitulamos cristãos, discípulos de Jesus. Para Jesus, nós só seremos cristãos, só seremos seus discípulos, se amarmos uns aos outros. Se assim não for, nós não somos verdadeiramente cristãos. Lembremos que Gandhi, o Mahatma Gandhi, que não era cristão, foi perguntado se ele se tornaria em algum tempo cristão, já que ele tinha dito anteriormente que aquele Sermão da Montanha era o mais belo poema de que ele já ouvira falar. Chegou a dizer que se todos os livros da Terra fossem perdidos e sobrasse apenas aquela página do Sermão do Monte, então nada seria perdido. Então perguntava a Gandhi se ele seria cristão. Ele disse que seria até cristão se não conhecesse os cristãos. Então, ele pôs à prova. Nós nos dissemos cristãos, mas será que seguimos os ensinamentos de Jesus verdadeiramente? Se olharmos essa frase cunhada por João, em que diz, citando Jesus, né? Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Infelizmente, nós ainda não aprendemos a nos amar, a amar uns aos outros. E é isso que falta em nós, que nos dizemos cristãos. Por aí, em muitos lugares, há pessoas que não são cristãs, que não tiveram contato com os ensinamentos de Jesus, mas que intuitivamente são verdadeiros cristãos. Há pessoas que são até ateias, que nem acreditam em Deus, mas que agem como cristãos. Então, por que nós que nos dissemos cristãos não agimos como verdadeiros cristãos? Então, eu quero concluir essa mensagem fazendo essa exortação para um esforço maior de todos nós, para que efetivamente aprendamos com os ensinamentos de Jesus e que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos. Que façamos ao próximo aquilo que queremos que os outros nos façam e evitemos fazer com o outro aquilo que a gente não quer para nós. Então, é simples assim. Simples assim. Era isso que eu queria trazer hoje para a nossa reflexão, Eloy.
quero agradecer a paciência de todos. Ai, amei aqui essa viagem que você fez a gente fazer. Foi uma viagem para chegar até aqui. Que Sim, maravilha, sim. José. Gratidão Um imensa. abraço aí para todos que estão ouvindo, né? Vendo aqui Leila Fiel, que está sempre, é fiel mesmo. Olha, ele Também aí, uma Sônia, minha Petrônia, irmã, está Adriana, nos ouvindo. Petrônia, e uma, tá vendo? Olha, todo mundo aqui lhe ouvindo, olha, assistindo, olha, tá vendo? Sim, sim, isso. Então, um abração aí para todos. Abração mesmo para todos. Muito obrigado. Então, eu vou pedir para você fazer a prece, enquanto nós vamos vibrar por JR, por Dona Márcia, por tantos necessitados. Olha, a Adriana também está te assistindo, viu? Vamos Sim, vibrar por sim. todos eles que estão passando por esse momento difícil, em doenças, em hospitais. JR, Dona Isso. Márcia e todos. Ok. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, várias são as nossas aflições. Por isso que rogamos a Ti e ao Pai o amparo, principalmente para aqueles que sofrem mais, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que se encontram em casa, mas também enfermos, vítimas da Covid, vítimas de outras doenças, são inúmeras, na verdade. Rogamos por cada uma delas, por seus familiares. A gente vê que a pandemia não acabou, mas as pessoas, talvez por cansaço, talvez por falta de consciência, estão dando margem para que o vírus se espalhe cada vez mais. Então rogamos a Ti, Pai, misericórdia para todos nós, consciência, iluminação, para que todos se conscientizem do papel que devem exercer sobre si próprio e sobre todos os outros. Porque todos dependemos uns dos outros, principalmente em momentos difíceis como esse que estamos passando. Então, Tua misericórdia, Pai, Tua misericórdia, nosso irmão e mestre Jesus. Que assim seja. Até a próxima, Pai. Até a próxima. Gratidão. Tchau. Beijos na Eu que família agradeço. amada, viu? Que eu amo, viu? Tá? Beijos. Até a Tchau. próxima, viu? Até a próxima. Tchau. Tchau.